Ivan Schuster, deixo o meu testemunho do excelente atendimento do SAMU. Já tive parentes atendidos por 4 ou 5 vezes e só tem elogios a fazer. Olha só, coisa boa. O Dr. Marcos está falando uma coisa importante do SUS. Não é só, como a senhora Juju Taldinho fez, senta lá e reclama demora para ser atendida. É outra coisa. É todo o sistema unificado de saúde, né, doutor Marcos? Toda uma estrutura que funciona como exemplo do mundo. O pessoal pensa que SUS é um enorme, acha que SUS é só atendimento médico. Cara, o SUS é muito mais que isso. O SUS é controle de vetores, né, de todos os tipos de vetores, não só mosquito, mas caramujo, que são transmissores de tossomose, do triatoma, que é o transmissor da doença de Chagas, é controle de alimentação. Quando você lê naquelas plaquinhas lá, e todos os alimentos que tem, né, tem lá, aquilo lá, glicídios, proteínas, lipídios trans, tá? Isso aí tudo é atribuição do Sistema Único de Saúde. Tudo isso é do SUS, é a vigilância sanitária, que faz a vigilância de alimentação. As pessoas não têm a menor ideia, e o SUS faz tudo isso com 3% do PIB, que apesar de falar em 9%, não é, porque os 6% é retorno para aqueles indivíduos que têm plano de saúde, que eles conseguem ter restituição desse valor do imposto de renda, que é um enorme equívoco, que a gente fala, o SUS tem 9%, não tem 9%. Né? É que, como está lá na Constituição que a saúde é o direito do cidadão, dever do Estado, aquele bacana que paga o saúde R$20 mil por mês, ele divide comigo, com vocês todos, aquele valor que ele paga, porque ele põe lá no imposto de renda e vai ter restituição desse valor. Então, 6% vai para isso e para o Benemérito. Só 3,6% vai efetivamente para o SUS. Que tem problema, que tem. Mas vai num plano de saúde que você paga hoje, vai num pronto atendimento aqui, que você vê o tempo que você vai demorar para se atender. Pede um exame, eles hoje estão pedindo que você faça uma cartinha explicando o que você está querendo. Veja, nós temos vários problemas que têm que ser aperfeiçoado e resolvido. Agora, você caiu de moto aqui, nós temos 2 mortes em São Paulo de acidente automobilístico desses entregadores. Né? Quem é que atende esses caras? Se não fosse o SUS, quem iria atender eles? Porque eles não querem ter, né? Eles não querem justamente ter plano, eles não querem INSS, não querem contribuir, não querem nada. Então é isso, né? Se você vir da Argentina aqui e entrar no serviço de HIV/AIDS, você vai receber um medicamento gratuito. Então as pessoas não têm a ideia do tamanho desse sistema, né? Que tem problemas? Tem, como todo. A gente tem problema em casa, né? É que precisa ser aperfeiçoado. Agora, falar mal do SUS é total desconhecimento, é quem não vive, não conhece, exatamente como essa senhora não tem a menor ideia do que seja o SUS. Né? Inclusive, as cirurgias bariátricas que ela fez é feita pelo SUS, de uma maneira absolutamente frequente, muito mais do que ela imagina. Então, é preciso saber das coisas antes de ficar fazendo essas lacrações, que é o que esse pessoal mais sabe fazer, viu? O SUS é uma criação da Constituição Federal de 88, mas isso. O governo federal, enfim, acabou de falar o Dr. Marcos sobre a doação de ambulâncias por parte do Lula, lá, né, uma delas salvou o Bolsonaro. O governo ou o Ministério da Saúde deveriam defender melhor o SUS como uma conquista da sociedade, da democracia brasileira? Eu acho que sim, que o SUS, na verdade, ele vem de um movimento sanitário, né, que é chamada reforma sanitária, que vem de uns movimentos da América Latina que discutem o que eles chamavam lá atrás, começa isso na década de 70, que eles chamavam a determinação social da doença. Quer dizer, por que países mais pobres ainda têm doenças, né, como as doenças infecciosas, que são tão prevalentes aqui, tinham acabado nos países desenvolvidos. Esse movimento sanitário que começa lá no México, com a Ana Cristina Laurel, e aqui no Brasil, com o Arouca, grande Sérgio Arouca, e o Davi Capistrano, que, aliás, fizemos uma homenagem aqui, vamos fazer muito esse ano aqui, 25 anos da morte desse grande sanitarista que morreu com 52 anos.
isso começa a acontecer uma grande pressão que culmina justamente na Constituição. O Sérgio Arouca foi um deputado constituinte, né? E depois disso teve uma questão toda de implantação desse SUS. Então, esse é um dos maiores feitos desse país, que foi a garantia constitucional da saúde como um direito e como um dever do Estado, né? E a organização disso. O SUS, ele tem dois sistemas, um sistema público e tem um sistema suplementar de saúde. Então, ele é muito amplo. O que, na verdade, eu penso e concordo com você, era uma defesa muito mais intransigente. Algumas pessoas, eu vi o Padilha fazendo, eu fiz também, a gente tem que sair na defesa diariamente, porque certamente eles estavam num processo, se não fosse a grande pandemia de Covid que ocorreu, eu não tenho dúvida que a destruição do SUS nesse momento estava numa fase muito mais adiantada, né? Porque a ideia desses caras é que tudo que é público é bom, funciona. Tudo que é público é bom, né? É um equívoco também enorme, né? A gente está vivenciando isso. Então, eu acho que as coisas boas que tem o governo, como o nosso programa de imunização, eu acho que eles deixam de falar e mostrar justamente esses feitos que são impressionantes, que são um ponto positivo do governo. Eu acho que deveria ser mais discutido, certamente, viu? É uma coisa para a gente pensar também no que significa, né, doutor Marcos, um governo Tarcísio, um governo Bolsonaro, da extrema-direita, com uma proposta liberal e privatista. O SUS corre o risco de ser desmontado, né, assim como o Tarcísio desmontou e vendeu a Sabesp aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Kiko, nós estamos num processo de privatização. Eu fico horrorizado, porque não passa essa discussão do Tarcísio. Eu comento, aliás, vocês até passaram, muito obrigado, tinha até um vídeo meu, que um cidadão, esses caras são muito beossos, né? Então falou assim, todo o problema de insegurança aqui na cidade é culpa do Lula. Tudo é Lula, cara. Os caras têm o pessoal tem obsessão pelo Lula, né? Eu falei, vai para um psicólogo, né? Aí o cara retrucou, falou, o caso é psiquiátrico, não é nem psicólogo, é remédio. Porque, na verdade, é exatamente igual. Esse cara está promovendo um desmonte do SUS aqui em São Paulo. Ele está privatizando tudo. Nós não temos concurso para profissionais de saúde há 10 anos aqui no estado de São Paulo. Tudo. Veja, chegou ao absurdo. Nós estamos numa dificuldade aqui no hospital. Você tem plantonistas de segunda até sexta. Sábado e domingo não tem. Então, eles privatizaram sábado e domingo. Então, em vez de fazer concurso público para chamar profissionais para se manterem no sábado e domingo, eles privatizaram sábado e domingo. Então, imagina um serviço de ginecologia e obstetrícia. De segunda a sexta, ele funciona com os profissionais, médicos, concursados, que trabalham lá 10, 20 anos. Sábado e domingo é justamente uma equipe que é uma OS que atende. Então, veja o absurdo, veja a insanidade disso, né? Que coisa, é um projeto mesmo, né? Projeto é de privatizar absolutamente tudo, tudo, tudo. É isso. E isso está de uma maneira muito rápida e cavalar, está acontecendo, está sendo atropelado. O sistema de saúde em São Paulo está praticamente, completamente, é uma questão de tempo para estar completamente privatizado. Isso é uma política do cara, do governo dele, né? Essa é a situação. E na educação, segue um caminho muito parecido. Os professores, os educadores, Daniel Cara, que sempre estão brigando, mas assim, o projeto é privatizar tudo, né? É simplesmente estar numa lógica bastante maluca, né?